Nome completo e a sua função aqui, por favor, Marlene. Eu sou Marlene Aparecida Chaves Gonçalves, representante de professores da educação básica no Conselho do Fundeb, que é o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, como representante do Sindiceto, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teófilo Otoni. Marlene, qual o motivo hoje para não ter havido a reunião conforme havia sido marcada? Olha, de verdade, até agora eu estou sem entender o verdadeiro motivo de não ter havido a reunião. Por quê? Nós, conselheiros, fomos convocados, conforme pauta de reunião, a convocação, nós recebemos uma convocação para hoje, dia 26 de fevereiro, estarmos aqui às 9 horas para conferirmos a prestação de contas referente ao mês de novembro e dezembro de 2024 e para emitir o parecer final do exercício financeiro de 2024. Chegamos aqui, até então, tudo dentro da normalidade. Adentramos no recinto para a reunião e aí fomos para a mesa de reunião, começou-se a passar a lista de presença, inclusive eu cheguei até a assinar a lista de presença, a presidente do conselho também chegou a assinar a lista de presença, a antiga secretária do conselho também chegou a assinar a lista de presença. Aí, naquele momento, chegou-se um decreto do Poder Executivo e nesse decreto, após a secretária ler o decreto, ela percebeu que neste momento o prefeito havia feito a recomposição do Conselho do Fundeb, indicando os membros do Poder Executivo. Por quê? O Poder Executivo, a qualquer momento que ele quiser, ele pode trocar os membros dele, ele pode incluir pessoas, pode excluir, do interesse dele quem vai participar como representante do Poder Executivo. Eu, como conselheira, representante de professor e os demais conselheiros, nós não temos competência legal de dizer que o prefeito não pode substituir os membros, porque é um direito que lhe assiste. Aí, a presidente do conselho, naquele momento que ela recebeu o decreto do Poder Executivo e percebeu que o Poder Executivo havia trocado os membros do conselho, ato jurídico perfeito, ela se indignou e disse o seguinte, que ela não aceitaria aquela troca, segundo todos os conselheiros presentes e várias pessoas que presenciaram a reunião ouviram ela falar que ela não aceitaria aquela troca, que era uma falta de respeito referida à troca e que era falta de respeito ainda com a pessoa dela, enquanto presidente, ela não ter tido acesso a esse decreto, que o decreto deveria ter sido enviado para ela com antecedência, para que ela tomasse conhecimento desse decreto, só que ela esqueceu que o decreto publicou-se ontem, do dia 25, hoje são 26. Então, é o seguinte, se publicou dia 25 o decreto, hoje, dia 26, por que tem que esperar-se a publicação? Porque nós temos no município, salvo engano, a Lei 100.117 de 2017, que diz que todos os atos do Poder Executivo, eles têm que ser publicados. Se eles não forem publicados no Diário Oficial da União, da AMM, que é o diário oficial utilizado pelo município, ele não tem valia. Então, não tinha como o prefeito entregar o decreto nem para ela, presidente, nem para nós, membros do conselho, porque ele não havia sido publicado. Ele foi publicado ontem, dia 25 de fevereiro, não sei o horário, mas ele foi publicado ontem, então ele foi entregue hoje, dia 26, ou seja, imediatamente após a publicação. Aí ela se indignou, saiu da reunião e não voltou à reunião. E logo em seguida, uma das nossas colegas, membros do conselho, disse o seguinte, que ela estava passando mal lá fora e que haveria a necessidade dela ser encaminhada para pronto atendimento. E isso foi feito, eles levaram ela para pronto atendimento. E aí, nós conselheiros que ficamos diante do empecilho. Por quê? A presidente estava presente na reunião, ela se retirou da reunião por livre e espontânea vontade, é direito dela, é ato volitivo dela. Porém, não se encontrava presente na reunião a vice-presidente, que teria que assumir os trabalhos interinamente, não se encontrava presente. A secretária havia sido substituída pelo novo decreto, então nós estávamos sem presidente a partir daquele momento, sem vice-presidente e sem secretário. E aí, pelo artigo 22 do Regimento Interno do Conselho, ele é bem claro que os casos omissos e qualquer dirimissão de dúvidas ou conflitos, que o Conselho, naquela reunião, ele pode deliberar por maioria dos presentes e deliberar o que vai acontecer. Porém,
Diante do ocorrido, os meus colegas, enquanto conselheiros, se sentiram inseguros em utilizar esse artigo 22, não quis deliberar o fato ocorrido, não quis deliberar se a reunião iria acontecer ou não. Como o Conselho se decide, no próprio artigo 22 ressalta que é por maioria simples, e essa maioria não havia chegado a um consenso, então, de fato, a reunião não aconteceu, não tem ninguém para dizer que houve nova reunião, uma vez que a presidente se retirou do recinto, não se estava. O que nós, conselheiros presentes, fizemos para nos resguardar futuramente, nós fizemos um relatório, e nesse relatório nós pontuamos toda a veracidade do ocorrido nesse dia para ser entregue à Secretaria Municipal de Educação. Por quê? O parecer conclusivo do Conselho do Fundeb, ele é de suma importância, porque lá na Lei Federal 14.113 de 2020 ressalta o seguinte: as contas da Prefeitura obrigatoriamente irem para o tribunal até o dia 31 de março do ano corrente, com o parecer do Conselho do Fundeb. Nesse parecer, o Conselho vai dizer, olha, todos os gastos foi feito, à luz da legislação, foi feito dentro de considerados como atividade de manutenção à educação, seguiu-se os rigores do que a Lei 14.113 de 2020 fala. Então, nesse parecer, é que o Conselho vai deliberar, cumpriu ou não cumpriu, por quê? Lá no artigo 26 da 14.113 de 2020, frisa que o município, de todo o montante dos recursos arrecadados do Fundeb, ele tem que aplicar, no mínimo, a proporção não inferior a 70% prefeito de pagamento dos profissionais da educação, mais os encargos sociais. Então, hoje, nós, conselheiros, iríamos certificar, através da documentação que nos foi enviada, que não foi analisada, se o município cumpriu esses 70%, se o município seguiu os rigores da 14.113 do que pode e que não pode pagar com a verba do Fundeb. Enfim, foi isso que ocorreu aqui hoje. Nós podemos levar a crer que houve uma espécie de articulação para essa não prestação de contas? Olha, isso aí eu não tenho como responder, porque não é da minha competência saber, até porque eu não tive acesso aos demais conselheiros para saber do que eles pensam ou deixam de pensar. Eu estou falando por mim, Marlene, o que ocorreu com o meu CPF, com o meu nome. Para os demais conselheiros, eu não tenho como te informar. A senhora falou que até março tem que haver essa prestação de contas. Até 31 de março, o prefeito tem que encaminhar essa prestação de conta para o Tribunal de Contas. Ou seja, isso tem que acontecer. E existe esse prazo, então, até... Olha, pelo artigo 33 da Lei Federal 14.113, o Conselho do Fundeb, faltando 30 dias para o prefeito encaminhar a prestação, ele encaminha o parecer do Conselho do Fundeb para que o prefeito... Está lá no artigo 33 da 14.113. O Conselho até 30 dias antes. E aí encaminha para o prefeito junta com as outras contas da Prefeitura e o prefeito tem até 31 de março para encaminhar para o Tribunal de Contas. Aí você me pergunta, diante desse empecilho todo, o prefeito pode fazer essa prestação em março, para entregar para o prefeito em março? O correto, pela legislação, à luz da legislação, teria que ser até 28 de fevereiro. Mas, infelizmente, como não ocorreu, o Conselho vai ter que reunir no mês de março, até porque nós fomos convocados a uma reunião e no regimento interno do Conselho fala que, se a reunião não aconteceu, o Conselho só pode convocar nova reunião com 2 dias de antecedência e com o mínimo de presente que tiver. Aí nessa segunda reunião não precisa quórum. E os dias começam a contar no dia seguinte. Então, se hoje são 26, conta-se 2 dias, 27 e 28. Daria para ter reunião 1º de março. 1º de março é sábado, pleno carnaval. Nenhum de nós, conselheiros, poderemos vir aqui e nem é ato legal dizer que a gente veio aqui no carnaval fazer isso. Então, assim... Não sei quando de março que a presidente do Conselho vai deliberar para que isso ocorra, mas eu creio que a secretária de Educação deve intervir junto com ela, porque essa reunião precisa ser marcada para março, no mais tardar no início de março, por conta dos prazos legais a serem encaminhados pelo Tribunal de Contas.